E aí? Hoje, o nosso papo é sobre um crime que muitas vezes a gente nem vê, mas que mexe diretamente com a economia e a sociedade: a lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Pode parecer um assunto complicado, mas entender como essa engrenagem funciona é fundamental para a gente perceber o impacto real dela. Vamos lá. Para a gente começar e já ter uma ideia do tamanho do problema, vamos ao número. 200 bilhões de reais. É isso mesmo. Essa é a perda estimada por ano na arrecadação de impostos no Brasil por causa da lavagem de dinheiro. É uma fortuna que simplesmente deixa de ser investida em saúde, educação e outros serviços essenciais. A grande questão que fica é como é que os criminosos conseguem pegar essa montanha de dinheiro e lavar, dando a ela uma aparência totalmente legítima? Como que o dinheiro que vem de uma atividade ilegal se transforma de repente num ativo que pode ser usado abertamente sem levantar suspeitas? Para responder isso, a gente precisa entender a mecânica do crime. É o que podemos chamar de a jornada do dinheiro. E não se trata de uma coisa só, de um ato único. É um processo, todo planejado, para apagar os rastros pelo caminho. De forma bem direta, lavar dinheiro é o processo de fazer com que a grana que veio do crime pareça ter uma origem legal. O objetivo final é bem simples: permitir que os criminosos usem os lucros que eles tiveram sem levantar nenhuma bandeira vermelha. Essa jornada geralmente acontece em 3 fases clássicas. A primeira é a colocação. É quando o dinheiro vivo, o dinheiro sujo, é inserido no sistema financeiro, muitas vezes com depósitos pequenos para não acenderem um alerta. Depois vem a dissimulação, que é a fase mais complexa. Aqui são feitas inúmeras transferências para criar várias camadas e confundir qualquer tipo de rastreamento. E por último, a integração. É quando o dinheiro, já com a aparência de limpo, volta para a economia, seja na forma de investimentos, imóveis ou bens de luxo. Agora, vamos dar uma olhada em como o Brasil construiu suas defesas contra esse crime. A evolução das nossas leis é a base de todo o sistema de combate à lavagem de dinheiro hoje. Essa jornada legal começa em 1998, com a primeira lei sobre o tema, que foi a lei que também criou o COAF. Só que, no início, essa lei tinha uma lista bem restrita de crimes que poderiam ser considerados a origem do dinheiro sujo. Mas o grande pulo do gato veio em 2012, quando uma nova lei mudou completamente as regras do jogo ao acabar com essa lista. E o impacto dessa mudança foi gigantesco. Pensa só, antes de 2012, a lavagem de dinheiro só podia ser ligada a crimes muito graves, como tráfico ou terrorismo. Depois da mudança, qualquer infração que gerasse lucro, desde a corrupção até o jogo do bicho, passou a poder ser considerada a origem do dinheiro para uma acusação de lavagem. Isso ampliou demais a capacidade de investigar e punir. E tem um pilar fundamental nessa legislação que é o princípio da autonomia. O que significa que o processo por lavagem de dinheiro pode andar com as próprias pernas, de forma independente do crime que gerou aquele dinheiro. Se existirem indícios fortes da origem ilegal, a investigação já pode avançar, mesmo que o crime original ainda não tenha sido julgado. E isso nos leva direto para o cérebro de todo esse sistema de combate, o COAF. Vamos entender melhor o papel desse que é o Centro de Inteligência Financeira do país. É muito importante entender o que o COAF faz. Ele não é um órgão de polícia, ele não investiga. A função dele é receber, analisar e identificar movimentações financeiras suspeitas. Com base nisso, ele produz relatórios de inteligência que são ponto de partida para as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público. O sistema funciona assim. Setores que são obrigados por lei, como bancos, imobiliárias e joalherias, enviam as chamadas Comunicações de Operações Suspeitas, as COS, para o COAF. O COAF analisa esses dados todos, busca por padrões e, se encontrar indícios, ele gera um relatório de inteligência financeira, o RIF. Esse relatório, então, é compartilhado com as autoridades. E um detalhe crucial: quem faz a comunicação é proibido de avisar o cliente. Mas essa luta não é só uma responsabilidade do Estado. Ela depende, e muito, de uma parceria forte com o setor privado. As empresas precisam adotar políticas de conformidade bem rigorosas, baseadas naqueles princípios do conhecer o cliente para saber quem é o beneficiário final de uma transação, conhecer o funcionário para garantir a integridade de quem trabalha ali e conhecer seus parceiros e fornecedores para evitar qualquer tipo de contaminação por dinheiro sujo. Só que os criminosos se adaptam, e rápido. Vamos avançar um pouco para a gente ver como a lavagem de dinheiro acontece hoje nos novos campos de batalha. Uma técnica bem sofisticada é a lavagem baseada no comércio exterior. Nesse caso, os criminosos manipulam as notas fiscais de importação e exportação.
Eles podem superfaturar um produto só para mandar dinheiro para fora ou subfaturar para trazer recursos para cá. Tudo isso disfarçado de transação comercial legítima. A outra grande fronteira, claro, são os ativos virtuais. Os chamados novos doleiros usam criptomoedas para movimentar dinheiro entre países de forma muito rápida e muitas vezes anônima. Isso cria um desafio enorme para a regulação e o rastreamento que a gente estava acostumado a ver. E isso nos leva a um problema bem específico e devastador: a lavagem verde. O ouro e a madeira que são extraídos ilegalmente da Amazônia são esquentados, ou seja, legalizados, através de empresas de fachada. Isso transformou o crime ambiental em uma das economias ilegais mais lucrativas do mundo. Depois de ver tudo isso, é hora da gente focar no custo real desse crime e entender por que ele afeta a vida de todo mundo. Um dos impactos mais diretos é a concorrência desleal. Uma empresa de fachada, que é bancada com dinheiro do crime, não precisa ter lucro de verdade. Ela pode vender produtos muito abaixo do custo só para movimentar o dinheiro. E o que acontece com isso? Ela quebra as empresas legítimas, aquelas que pagam impostos e jogam de acordo com as regras. E os efeitos se espalham como um dominó. Além daquela perda de arrecadação que a gente viu no começo, a lavagem de dinheiro prejudica a reputação do país lá fora, o que afasta investimentos estrangeiros. E o mais grave, ela fortalece financeiramente as organizações criminosas. É por isso que seguir os padrões globais como os do Grupo de Ação Financeira, o GAF, é tão fundamental. Estar em conformidade evita que o país sofra sanções e mantém o Brasil como lugar seguro para investimentos de verdade, o que é vital para a nossa economia. E para fechar, fica a reflexão. À medida que a tecnologia acelera os métodos dos criminosos, será que a regulação e a fiscalização vão conseguir acompanhar o ritmo? Essa corrida entre a inovação do crime e a capacidade de resposta do Estado é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio para o nosso futuro. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.